Olá, meus amados, como vocês estão? Aqui é o professor Felipe Figueira. E sim, nós estamos aqui na série Imperium Brasil, falando sobre a nossa pátria amada. Salve, salve! Quero deixar um abraço para todos vocês e dizer que eu estou muito feliz, grato pelo reconhecimento aí, pelas curtidas, pelos comentários. E vou pedir para você deixar aqui o seu joinha, deixar um comentário aqui embaixo dizendo se você está gostando da série, o que você está aproveitando. É muito importante, tá bom? Então, na primeira aula nós falamos sobre os ciclos históricos. Como é que acontece? Um império nasce, cresce, se reproduz, expande e morre, dando sequência a um novo império. E no caso do Brasil, não vai ser diferente. Passo a passo, a gente vai conseguindo encaixar as peças, porque tá tudo na história. Desde o Egito, passando pela Grécia, passando por Roma, passando pelos impérios contemporâneos, nós vemos os mesmos padrões. Se você analisar, não existe um livro chamado A Arte da Paz. Existe um livro chamado A Arte da Guerra. Por quê? Esses períodos de estabilidade na história da humanidade são curtíssimos, porque o homem é lobo do próprio homem. Kant já dizia isso. E sempre existirá alguém que quer o poder. O poder nunca fica vago. Existem interesses. Tem um livro muito interessante do Richard Dawkins que se chama O Gen Egoísta, The Selfish Gene. E esse livro, ele diz muito sobre a nossa natureza. E é o gen egoísta que permanece, que se perpetua. É claro, evidente que nós devemos lutar por uma sociedade onde as pessoas possam ter mais liberdade, onde elas possam ter a sua privacidade, elas possam ter saneamento básico, que aliás é um problema do século XIX que o Brasil ainda não resolveu. Metade das casas no Brasil não possui saneamento básico, tá? Então, só para você ver. E é claro que a gente pode ficar aqui falando dos nossos problemas, mas isso não vai resolver nada. A gente tem que falar sobre as soluções. E para ver, para desenhar um futuro, nós temos que olhar o passado e entender o momento presente. Então perceba, hoje eu quero falar sobre o grande cobertor. E o que é o grande cobertor? Todo novo sistema, todo novo governo, desde o Egito, eu estou falando de coisas, gente, que são autoevidentes. A verdade é autoevidente. Desde lá de trás, todo mundo que chega ao poder quer apagar os vestígios daquela ordem passada. E no Brasil não é diferente. Você veja a construção de Brasília. O que Brasília tem sobre o Brasil? O que Brasília tem sobre a história do Brasil? Não tem nada. Toda a nossa cultura, toda a nossa história está no Rio de Janeiro, está em Minas, está em São Paulo, está no sul do país, está no Nordeste, está no Norte. Contudo, você cria uma cidade e você centraliza o poder. Brasília é a cidade perfeita para os burocratas, porque eles ficam de longe, no conforto do ar-condicionado, dizendo o que tem que ser feito.
longe da ponta, longe de quem realmente passa pelas situações. Então, sempre foi assim. E no Brasil, acontece a mesma coisa. Só que essa história que nos foi contada não é a história verdadeira. É por isso que eu estou aqui. Então, é como se colocasse um cobertor em cima da história. A própria questão do golpe de 1889, que deu origem à República, se você começar a estudar e a pesquisar, você vai levantar esse cobertor. É como se fosse um cobertor velho que está ali escondendo um sofá, que está escondendo um armário. Você não sabe o que está ali, mas você vê o cobertor. Então, muito foi feito para abafar a nossa história, que é riquíssima, riquíssima. Por quê? Justamente para que você não tenha a informação correta. E quando você não sabe quem você é, o brasileiro muito mal sabe a sua história. Ele pensa que o verde e o amarelo da bandeira é o verde da mata e o amarelo da manga. Então, perceba, é muito fácil manipular um povo que não sabe quem é. E eu volto aqui na história do Rei Leão. A história do Rei Leão é a história perfeita para o brasileiro. Porque um leão que é criado, né, como uma ovelha, o leão que é criado, né, de uma forma diferente, que ele é criado fora do seu habitat natural, sem conhecer a sua história, sem saber quem é, ele nunca vai agir como um leão. E a maioria das pessoas é assim. Você sabe que a massa é manipulada. Ela age como se fosse um carneirinho, uma ovelhinha. Só que nós somos leões. Então, tudo que a gente está dizendo aqui pode ser pesquisado. Não acredite somente no que eu estou te falando. Vá pesquisar a história. Vai buscar, né, nos livros, vai buscar nos vídeos aqui mais sobre a grandeza que é o país. Então, eu falo para você com total tranquilidade. Nos 7 anos que eu morei em Nova York, o que eu vi foram brasileiros sendo aplaudidos. E é uma coisa muito interessante porque as pessoas, quando eu falava que era do Brasil, as pessoas ficavam assim: uau, você é do Brasil. Gente, o Brasil tem uma aura. O Brasil tem um brilho. O Brasil, ele é respeitado. Porque, principalmente nesse eixo Brasil-Estados Unidos, nós temos brasileiros nas grandes empresas mundiais. Brasileiros ocupando lugares de ponta. Agora, o brasileiro que está aqui no Brasil, ele vive com esse cobertor por cima da própria história. Porque a história do Império, a história do golpe de 1889, você sabe por que realmente aconteceu o golpe da República? Você sabe, eu acabei de dizer que nós tivemos mais período de guerras do que períodos de paz. Hoje, se você for pesquisar, existem pelo menos 200 guerras civis acontecendo no mundo. E a gente tem que parar de ser inocente.
sempre existem pessoas que querem o poder na sua cidade, no seu estado, no governo federal, dentro das prefeituras, sabe, dentro dos órgãos. Isso é da natureza humana. A culpa não é do capitalismo. Tem gente que bota a culpa, porque o capitalismo, isso é do ser humano. E o que que acontece? Na época do Império, né, no segundo reinado de Dom Pedro II, o Brasil estava crescendo há 6 décadas, mais de 10 dígitos, impulsionados pela agricultura. Agora você imagina, como é que deveria pensar os fazendeiros da Europa, os fazendeiros dos Estados Unidos e de outros lugares? Você realmente acha que essas pessoas estavam contentes com o nosso trabalho escravo aqui? Preste atenção, presta muita atenção. O que está acontecendo hoje com a China aconteceu com o Brasil lá atrás. O Brasil cresceu graças à mão de obra escrava. E não era interessante para os fazendeiros dos outros países que nós continuássemos usando essa mão de obra. E aí você vai falar assim, poxa, mas então a abolição não teve esse interesse dos direitos humanos, esse interesse assim, não, por que que a gente vai escravizar as pessoas? É claro que existiam abolicionistas que tinham esse interesse, que tinham esse viés. Só que o maior viés, o maior lobby que aconteceu foi o lobby econômico. E como é que os impérios nascem e são destruídos? Por dentro. Por dentro. Então, a maior causa, o maior interesse que houve na criação da República, ok? Foi a pressão que veio de fora, que se infiltrou aqui no país. Pressão essa que vinha dos fazendeiros europeus. Porque se o Brasil está dominando o mercado internacional, vendendo açúcar, vendendo café, vendendo ouro, vendendo diamante, os outros países vão ficar incomodados e vão querer o quê? Que a gente pare com essa festa. E foi isso que aconteceu. Travestido, né, de um interesse sobre o ser humano, foram se infiltrando aqui no Brasil ideias. Não, isso não é bom. Vamos libertar os escravos. Por quê? Porque se eu tenho agora que pagar essa mão de obra, o meu produto vai ficar mais caro. E meu produto ficando mais caro, eu vou ter um preço mais alto lá fora e, consequentemente, esse produto vai se tornar, né, ele vai precisar competir com o produto dos outros países. Então, se você analisar, a mão de obra escrava era, vulgarmente comparando, como se fosse um subsídio. Se você não tem que pagar a mão de obra, o seu produto vai ficar mais barato. E o que que acontece hoje com a China? Por que que a China consegue vender para todo mundo e vender barato? E a gente compra esses produtos? Porque ela tem mão de obra escrava. É só por isso, porque se for pagar as pessoas, não vai dar certo. Esse produto vai ficar muito caro. E aí vai ter a concorrência. Por isso que os países brigam na Organização Mundial do Comércio no referente a subsídios ilegais. Porque isso não é bacana. Inclusive, na época que eu estava na ONU, eu lembro de um caso que eu participei na ECOSOC, na Câmara Econômica e Social da ONU, em que se discutiu esse subsídio americano em cima do algodão. O governo americano estava dando dinheiro para os produtores produzirem algodão, porque senão o preço ficaria muito caro e eles não conseguiriam competir no mercado internacional. Só que isso não é novo. Os países sempre fizeram isso.
Então, conforme um país vai crescendo, ele vai se dinamizando, a classe média da China, que hoje gira em torno de 600 milhões de pessoas, a classe média, 600 milhões de pessoas. No Brasil, a gente tem 220 milhões de pessoas. Os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes. A China tem uma classe média de 600 milhões. Eles têm em torno de 1,4 bilhões de pessoas. Você imagina quanta gente consumindo. Só que o que acontece? Quando você começa a dar instrução, quando você começa a dar educação, as pessoas começam a acordar. E aí você começa a ter que pagar um valor mais alto a esse funcionário. Eu tenho um amigo que trabalha na IBM, aqui no Brasil. Ele faz o trabalho de mais ou menos 2 ou 3 pessoas. Todos os projetos vêm para o Brasil, porque aqui nós somos mais eficientes, mais produtivos, e aqui o salário é mais baixo. Por quê? Lá nos Estados Unidos você não pode pagar o salário que você paga a uma pessoa do terceiro mundo ou de um país subdesenvolvido. Então, entenda, o trabalho ele tem um valor econômico. As empresas e os países e as indústrias concorrem por esse trabalho e sempre vão se beneficiar de onde o trabalho é mais barato. Por que grandes empresas decidem ir para Singapura, ou decidem ir para o Vietnã, ou decidem ir para a China? Para baratear os seus produtos. Por quê? O americano não quer nem cortar grama. Você acha que ele vai querer fazer um trabalho manual para ganhar $1 por dia? Não vai. Uma outra coisa que nós também precisamos corrigir no Brasil urgentemente é essa questão da cultura da escravidão, da cultura de tirar vantagem, ao ponto que algumas pessoas se sentem incomodadas. Por quê? Quem está numa posição superior não quer ser incomodado, não quer compartilhar. E ainda assim, existe muito racismo, muito preconceito no Brasil. A gente tem que ultrapassar isso, né? Que é fruto, né, de toda uma cultura, de toda uma tradição. Só que a gente não pode voltar no passado e corrigir. Nós temos que aceitar o momento histórico. E cada época tem o seu momento histórico. Então você perceba, essas questões demoram um determinado tempo até se diluírem. Isso acontece com o racismo também. Isso acontece com a escravidão. Isso acontece com a cultura de um povo. Então você perceba, ao longo da história, o Brasil foi emitindo leis, as pessoas foram tentando paulatinamente acabar com a escravidão. Muitos sim, pelo viés humano, porque é uma coisa errada e você já sabe disso. Mas muito também pelo viés econômico. Então, você muda a sua perspectiva quando você começa a entender o mundo e começa a entender a história por esse viés, pelo viés financeiro. Porque as mudanças só acontecem porque tem dinheiro envolvido. Porque ninguém na sociedade vai pavimentar uma rua se não tiver interesse. Seja ele de voto
ou seja ele um interesse financeiro que seja. Então, aos poucos, o nosso objetivo aqui é levantar esse cobertor para que a gente possa enxergar sem inocência, tá? Porque a inocência é uma coisa ruim, essas nossas questões. A começar desse distanciamento da política. E a coisa mais importante que existe para quem está no topo, para quem tem poder, é que você se afaste da política. É claro, porque se eu crio novelas, se eu crio matemática de que aquilo é uma coisa suja, uma coisa ruim, é óbvio que você não vai querer aquilo para você. E isso foi colocado na nossa cabeça de forma intencional. Por que o empresário nas novelas, na década de 80, 90 e em seguida, é sempre um cara ruim, um cara mau, um cara que tira proveito dos outros? Isso tem um fundamento. E aí, todos nós que fomos criados com as novelas, começamos a pensar que ser empresário é uma coisa ruim. Então, preste atenção. Essas são ideias que são colocadas na nossa cabeça. E que nós vamos automaticamente aceitando. A gente vai aceitando sem pensar. Porque a gente viu na novela. Até hoje, as pessoas falam assim, não, mas deu no repórter. Tá, mas e daí? Porque deu no repórter agora uma verdade absoluta? Só que as pessoas estão acordando. As pessoas estão começando mas muito lentamente, a questionar certas coisas. Eu gostaria que você pesquisasse, não fica só no conhecimento que eu estou te passando aqui, tá? Pesquise sobre o golpe da República. Eu acredito que, assim como em outros países, né, como o Japão, a Inglaterra e outros países desenvolvidos, a nossa melhor forma de governo é a monarquia. Nós precisamos de um quarto poder, que é o poder moderador. É claro que nós temos uma impressão negativa. A gente tem a impressão, nos filmes, nas novelas, em tudo quanto é lugar, isso de fato aconteceu, a gente não pode apagar a história, de um soberano, de alguém que manda cortar a cabeça e que faz o que quiser. Mas mesmo assim, se você estudar do ponto de vista financeiro e econômico, a época do Império, sobretudo do Segundo, foi a época de maior estabilidade. Por quê? É muito mais fácil você colocar um primeiro-ministro para administrar o país e ficar de fora, identificando e corrigindo algumas questões, do que a gente ter essa briga, né, dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Hoje em dia, a gente já sabe que todos estão cooptados. A gente sabe que a gente vive numa ditadura do judiciário. Ou você tem alguma dúvida? Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é buscar na história, é ler os livros, é se interessar pelo assunto. E cada vez mais buscar a outra história. Dessa época, de 1889 para cá, nós só tivemos golpes, nós tivemos instabilidade, as pessoas sofreram. Na época da abertura democrática, né, nós tivemos impeachment, nós tivemos turbulências que seriam facilmente corrigidas com a retirada. Se a gente tem
o monarca, se a gente tem uma pessoa que está ali e ela vai reinar com sabedoria, e a gente tem um parlamento e a gente escolhe um primeiro-ministro, se o primeiro-ministro não estiver fazendo aquilo que tem que fazer, a gente tira o primeiro-ministro. E essa pessoa vai ter um viés mais à esquerda ou mais à direita. Não haveria tantos problemas como ocorrem até hoje. Mas para isso você tem que estudar, você tem que se inteirar. E você tem que entender que essa inocência que você tem fere não só a você, mas a todos à sua volta. E fere a nação, porque uma nação começa com o indivíduo. Quando você começa a questionar, quando você começa a perguntar, quando você começa a exigir um pouco mais de transparência, as pessoas não fazem mais aquilo que elas estavam acostumadas. E não se engane, haverá sempre aqueles que querem poder. E uma pessoa que tem poder quer o quê? Quer cada vez mais poder. Só que se você não está buscando, se você está se afastando das decisões da sua cidade, essas pessoas vão crescer cada vez mais. Martin Luther King já dizia: a minha preocupação não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo para você. Então, houve interesse na República. E quem apoiou a República foi, em grande parte, os fazendeiros. Porque você perceba, a Lei Áurea saiu em 1889. Em 1889 teve golpe. Porque eles viram que a monarquia não estava mais satisfazendo aos interesses econômicos. Então a história se baseia nos interesses. Permanece, é eleito quem é bom para os interesses. E não se engane, não seja tão romântico. Tá? A mesma coisa aconteceu com as mulheres. Não fica pensando que esse lance da mulher ir trabalhar, da independência feminina, não pensa que esse negócio é bom, não. Isso é só mão de obra barata. É uma questão histórica que aconteceu. Os homens foram para a guerra. E quem é que ia trabalhar então nas indústrias? Você tinha que ter mão de obra. Então, existem forças ocultas, existem pessoas que ganham com essa narrativa. Tudo é uma narrativa, tudo é uma história que as pessoas vão te contar. Mas se você estiver antenado e buscando sair da Matrix, sair, né, dessa narrativa que todo mundo defende, você vai começar a descobrir cada coisa e você vai levantar esse cobertor do passado. Então, o Brasil precisa avançar. Só que a gente só pode avançar se a gente curar, primeira coisa, a estabilidade política, a estabilidade econômica. Não dá para você crescer na desordem. Você tem que ter ordem. Você tem que ter segurança jurídica. As pessoas têm que ser respeitadas. E isso só vai acontecer quando cada um de nós começar a pesquisar sobre monarquia, sobre parlamentarismo, o que faz um primeiro-ministro, como é que funciona, né? E a gente tem que sair dessas crenças bobas. A gente tem que parar de ficar repetindo coisas que a gente não estudou. Antes de você declarar a sua opinião, estuda um pouquinho. E você vai perceber que isso é comum em vários países.
E é isso que traz a estabilidade, porque quando tem problema, você tira o primeiro-ministro, né? E você consegue resolver sem uma ruptura. Toda hora a gente tem ruptura, toda hora tem impeachment, toda hora é um lado querendo ganhar em cima do outro. E é uma briga constante. Que essa disputa continue, mas de uma forma mais organizada e que não cause tantos danos. Então, a gente tem que rever essa questão do sistema de governo. Porque hoje, o que acontece? Esse sistema presidencialista não funciona. É um presidencialismo de toma lá da cá. Você sabe que não funciona. Então, um sistema é perfeito, ele vai executar aquilo que ele foi projetado para executar. E eu indico a você a leitura de um modelo de futura Constituição, chama-se A Libertadora. Depois você pesquisa em Nova Constituição, A Libertadora. E você vai começar a identificar várias questões que podem ser aprimoradas. Porque, na verdade, a gente está chegando num ponto que a gente tem que decidir o que a gente quer. Ou vai ser um burocrata de Brasília que vai dizer o que a gente tem que fazer, ou nós mesmos, nas nossas cidades, vamos pegar o touro pelo chifre e vamos ser mais participativos. Por quê? Não tem problema se você não gosta da política, mas você vai ser governado por quem gosta. E ainda mais agora nessas eleições, quanta gente que não tem qualificação nenhuma. Nenhuma, gente. Como é que você quer que uma pessoa sem qualificação, sem uma faculdade, sem uma especialização, como é que você quer que uma pessoa dessa vá escrever as leis do seu estado, do seu município? A coisa mais importante que tem para a organização, para a nossa vida, são as leis. E isso não vai parar. Porque esse sistema presidencialista não dá certo. Não adianta você trocar as peças. É o sistema que está errado. A gente tem que reverter isso. A gente tem que olhar para o passado e ver o que deu certo para a gente. Não é ficar copiando um presidencialismo americano, que é diferente do nosso. O que aqui no Brasil a gente mais faz é pegar o modelo de fora, né? Porque a gente acha que o de fora é melhor do que o nosso. Só que não é.